Quando a gente para pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente para perguntar onde é o esconderijo, que é onde o homem se sente seguro. Porque ele pode ter a melhor mansão, uma casa de refúgio, pois a palavra diz em Provérbios que o rico tem na sua fazenda o seu refúgio, o seu abrigo seguro. O rico, ele compra mansões e se esconde nela e diz: aqui eu estou seguro. Mas no Salmo 128, a palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode estar em um lugar mais seguro que for. Se não for Deus para guardar, você não está seguro. Vemos a história de Jericó. O povo estava dentro da cidade de Jericó, das muralhas fortificadas de Jericó, e o povo de Israel lá do outro lado, próximo ao Rio Jordão, uma distância ainda grande. E o povo, quando ouvia falar que o povo de Israel se aproximava, o povo tremia, as pernas deles tremia. Quando se falava nos grupos, está ali fora o povo de Israel e vai atacar Jericó, eles não conseguiam dormir de noite, eles não conseguiam se alimentar direito. Mas o rei mandava soldados gritando, dizendo: povo de Jericó, se acalmem, porque as nossas muralhas são fortificadas, muralhas que cabia 2 carruagens correndo, 2 ou um pouco mais, se não me engano, em cima do muro, para nós ver que os muros de Jericó, eles eram largos, então eles eram muito fortes. Tinha a casa de Raabe em cima dos muros de Jericó, e ainda assim o povo tremia quando se falava que do outro lado do muro estava o Deus de Israel, porque o Deus de Israel é poderoso e nada fica na frente desse Deus. Porque se ouvir falar que o Deus de Israel abriu o mar vermelho, e que Deus tão poderoso é esse que pode abrir o mar no meio. Se ele fez isso mesmo, as muralhas são nada. E eles sabiam que se o povo insistisse, eles iam conseguir. Então, analisando tudo isso, nós chegamos a uma conclusão que não existe lugar no mundo seguro se não for em Deus, se não for em Jesus. Nenhum lugar desta terra tem a segurança necessária para te livrar do mal, das hostes da maldade ou de qualquer outra coisa que advém sobre o homem. É por isso que o salmista escreve no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está seguro de todas as pragas, de todos os males. Então, a sombra do Onipotente, do nosso Deus, somente a sombra já é o suficiente para estarmos seguros, abrigados e em paz. É por isso que nossa igreja precisamos confortar o nosso coração, que muitas das vezes se aflige, e saber que em Deus nós temos a segurança necessária, porque é Ele que vela pela cidade, é Ele que guarda a sua casa, é Ele que guarda os seus negócios, é Ele que guarda o seu casamento, Ele que guarda a sua vida, Ele que te protege de todos os males. Então não tem porquê a preocupação tomar conta de você. Não tem porquê você perder o sono se você depositou nele a sua confiança, se você colocou nele a sua fé.
O segredo é continuar crendo, porque Ele ainda está no controle de tudo. E Ele não perde batalha. Ele não falha e Ele não se atrasa. Ele chega no momento certo. Se às vezes Ele não veio no momento que você queria, é porque você ainda precisa ser lapidado. Lembra da pedra que Davi foi buscar lá no ribeiro? Eram 5 pedras. E ele pegou apenas 5 pedras lisas, já trabalhadas pela correnteza, que jogou a pedra para lá e para cá. Já não tinha mais ponta, já não tinha mais aresta, já não tinha mais o que segurava ela no vento para desviar. Que se tiver ponta, o vento segura e ela não vai acertar o alvo. O vento vai desviar. Precisa ser pedra lisa, sem ponta. Se a pedra tem ponta, ela precisa continuar no ribeiro. Davi pega a pedra pontuda e diz: essa não serve. Joga para as águas continuarem voando ela para lá, para cá, para até tirar as pontas e ela ficar prontas. Mas a mensagem é: hoje não está pronta, continua no ribeiro, amanhã pode ser que esteja. Então não saia da posição, deixa que as águas continuem te levando para lá e para cá, deixe que as situações continuem trabalhando em você, para que o dia que Deus chegue na sua vida, onde você esteja pronta para ser usado para resolver, pronto para ser alcançado pelo Senhor e ter uma palavra positiva. Porque uma vez Jesus se encontrou com uma árvore, oliveira, uma árvore lá, e falou: nunca mais nasça nada de ti. Ele amaldiçoou a árvore, porque quando Jesus chegou para falar com ela, ela parecia ter, parecia que era, parecia algo e não era nada. E é por isso que Deus, quando se encontra com o homem, com a mulher, nós precisamos estar na posição, no lugar certo, porque senão Ele não nos abençoa como nós gostaríamos, e o tempo vai se estendendo, vai aumentando o prazo, vai se prolongando, e a gente quer tanto uma bênção, tanto uma vitória, mas fora da posição, fora do lugar. E Deus mostrando toda a palavra, que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos na posição, e Ele vem com uma palavra, é para abençoar. E às vezes Ele não fala, mantém-se em silêncio, e aí o homem pergunta a Deus: por que tanto silêncio? E é silêncio que se prolonga por anos. Às vezes nós vimos na igreja e ficamos às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ouvir uma palavra profética da parte de Deus, aquela palavra especial, não uma palavra bíblica, não uma palavra do louvor, mas aquela palavra diretamente para você. Ficamos muito tempo, porque é o silêncio de Deus mostrando que não é momento de você ouvir Ele. Não é momento de você voltar ou estar se concentrar na posição. Aleluia. Quando nós estamos na posição e adorando ao Senhor, o negócio é aguardar, ter paciência e continuar em ação, porque a palavra ela vem, a palavra de vitória, a palavra de bênção, aquilo que você tanto tem aguardado da parte do Senhor. Nós sabemos que quando Ele fala diretamente uma palavra de repreensão, isso nos muda, isso nos transforma, isso também é válido. Mas o melhor é nós termos uma palavra onde: filho meu, você tem me agradado. Filho meu, tenho visto você com a sinceridade. Filho meu, tenho te contemplado e você tem agradado o meu coração, como ele falou a Davi. Achei Davi um homem esforçado. Achei Davi um homem que, em meio a tantas situações difíceis, onde tinha tudo para murmurar, para reclamar, ele pegava a harpa e adorava a Deus. Ele fugindo de Saul, fugindo dos soldados, fugindo de pessoas que queriam matá-lo, ele no seu cantinho sozinho, cultuava a Deus, glorificava a Deus, adorava o Senhor. E quando chegou a mensagem, um homem segundo o meu coração.
Esse sim é um homem segundo o meu coração. Todos nós temos motivo de sobra para murmurar. Até nós ficamos quase 6 meses sem chuva, não é? E quando a chuva chegou, sujou nossa casa de folha. Quando a chuva chegou, destelhou casas. Quando ela chegou, ela tirou coisas do lugar, faltou luz, foi tantas coisas, e é tantos motivos para murmurar, mesmo esperando, né? Tanto tempo para ela chegar. Quando ela chegou, foi tantos os motivos para nós falarmos que do jeito que veio não foi bom. É nós mostrando, a Bíblia mostrando que meio a tudo isso nós temos motivos sim para poder sempre discordar, para poder sempre estar triste, abatido, mas em meio a todas essas situações nós precisamos continuar sendo crentes fiéis e servos de Deus, verdadeiros adoradores, glorificando ao Senhor. É igual o hino da irmã: questiona ou adora. Questionar nós podemos e temos motivos, mas adorar é melhor e vale mais a pena. Glória a Deus. Aleluia. Deus, na sua palavra, sempre nos orienta: adora, que é melhor para você. Adore, meu filho, esteja na presença, fazendo a minha vontade, porque quando eu vier vai ser só vitória. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Aí nós vemos no texto que nós lemos, Davi, ele não em um dos seus momentos agradáveis, mas ele ora está se escondendo na caverna de Adulão. Quando nós vemos esse nome, caverna de Adulão, nós vemos uma caverna que tinha um nome. E se era uma caverna que tinha um nome, é porque era uma caverna que foi conhecida por muitas pessoas e foi visitada por muitas pessoas. Então nós vemos que muitas pessoas passaram pela caverna, a ponto de ela ter um nome. E aí quando as pessoas falavam caverna de Adulão, muitos conheciam, a cidade conhecia. As pessoas, quando queriam identificar algo próximo, falavam próximo à caverna de Adulão, porque conheciam a caverna de Adulão. E a caverna de Adulão era conhecida como o lugar do refúgio do homem deprimido, o lugar de refúgio do homem que queria se esconder, o lugar de refúgio do homem que queria estar em paz, sem ser incomodado por pessoas, por ninguém. Caverna na Bíblia Sagrada a gente vê em várias passagens e vê pessoas que foram procurar na caverna um lugar de refúgio, de se esconder, porque é o lugar mais que a pessoa se sente mais protegida é dentro da caverna, porque dentro da caverna não se ouve nada. É igual entrar dentro da água. Quando você entra dentro da água, você não ouve nada, é aquele silêncio. Só que dentro da caverna da água a gente precisa respirar, e não pode, senão morre. E a caverna dá de respirar. Então entrou na caverna, é um lugar igual no fundo da água, totalmente silêncio, um silêncio pleno, um silêncio que não se ouve mais nada. E na caverna também esteve Elias, na caverna esteve Jeremias, e muitos dos seus momentos dentro da caverna, em um lugar de refúgio, procurando abrigo, lugar para se esconder. Só que muitas pessoas passaram pela caverna, chamada Caverna de Adulão, e voltou, saiu de lá sem seus problemas resolvidos. Foram visitar Adulão com problema e saíram de lá com problema. Entraram na caverna perturbados, passaram um momento lá em silêncio e saíram de lá com os mesmos problemas, as mesmas situações. Porque não importa qual seja o esconderijo, aonde você esteja, esconderijo não soluciona problema de ninguém. Onde você se esconde, onde você está, onde você pensa que ninguém te vê, não é a solução, não é a saída.
A saída é somente onde está a presença de Deus. E é por isso que quando Davi ele entrou na caverna, ele atraiu multidões. E a multidão foi, não porque a caverna era um lugar que traria a eles a segurança, a paz que eles esperavam. Mas eles foram na caverna porque sabia que agora na caverna tinha a presença de Deus que estava na vida de Davi. E quando se ouve falar, Davi está na caverna de Adulão, aqueles que estavam aflitos começou a se movimentar e a dizer: eu já passei pela caverna de Adulão várias vezes e voltei de lá igual, não solucionou nada do meu problema. Muitos foram lá, começaram a se questionar. Passei tantas vezes naquela caverna e continuo na mesma. Passei tantas vezes ali, entrei e saí e continuo igual. Mas eu ouvi falar que sobre a cabeça de Davi tem a unção de Deus. Tem a presença de Deus na vida desse homem. Esse homem é um homem diferente e ele está lá na caverna de Adulão. E aí as pessoas perguntavam: mas se ele está na caverna de Adulão é porque ele está deprimido, é porque ele está angustiado, é porque ele está fugindo. E as pessoas dizendo isso, e ele falava: ele está deprimido, mas é o de Deus. Ele está angustiado, mas tem a presença de Deus. Ele está totalmente perdido, mas ele tem a presença de Deus. E aí, olhando para a igreja do Senhor, nós começamos já a dizer: não importa como está o seu estado de espírito, o importante é que você, em meio a essa situação, continue sendo homem e mulher de Deus. Que em meio a essa tormenta que você enfrenta, você continue sendo exemplo de homem de Deus. Que em meio a tudo isso que você tem passado, você não deixe ser corrompido por aquilo que te cerca, mas que você continue sendo a luz que as pessoas precisam, porque sempre estarão olhando em você, querendo ver o brilho de Cristo. Sempre estarão buscando nos crentes o refúgio necessário. Mas a questão é que crente também passa sufoco, crente também passa momentos de dificuldade, crente também passa momentos de dor, aflição, de angústias. Mas a palavra vem dizendo que quando este momento nos cercar, nós precisamos continuar brilhando, nós precisamos continuar sendo servos, nós precisamos continuar com a unção sobre a nossa vida, porque é isso que vai fazer diferença na vida daqueles que nos observam, na vida daqueles que estão te vendo, na vida daqueles que te cercam, seus vizinhos, seus parentes. Porque se a luta chegar e a gente mudar quem nós somos, a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa maneira de falar, porque às vezes alguém começa a falar diferente, usar palavras que antes não fala, palavrões, palavras que não se deve falar, te tornando assim uma pessoa sem exemplo, uma pessoa que se corrompeu por causa da dificuldade. Mas a mensagem vem dizendo, aleluia, o dia que a mal te leva para um lugar em silêncio e oculto, sozinho, e você e Deus. Mas nesses dias, nestas horas, continue sendo fiel, continue sendo luz, continue com a sua chamada ativa, porque Davi, ele estava nessa situação, mas ele ainda era um homem escolhido por Deus. E você continua sendo um homem e mulher escolhida por Deus. Não é porque você, às vezes, não teve uma resposta da parte de Deus, e você ora e ora, porque tem aqui irmãos, alguns irmãos que é todo dia: ora por mim, aleluia. E a gente fala: ora sim, mas o tempo é de Deus, a resposta é de Deus, a palavra vem da parte de Deus. E o que nós
nós precisamos fazer é continuar insistindo, continuar batendo na porta, continuar chamando, porque no tempo dele nós vamos gozar da vitória, da bênção e do melhor. E hoje nós desfrutamos de algo especial, que é só nosso, só daqueles que se rendeu a Cristo, que é a presença do Espírito Santo. E quando aqueles homens sem alegria, aqueles homens tristes, aqueles homens endividados, porque quando se fala estou endividado, quer dizer que os meus filhos podem ser levados escravos e ficar escravo por 7 anos. Se eu estou endividado, não posso pagar, corro o risco de perder minha família. Eu corro o risco de perder minha casa. Corro o risco de perder minha fazenda. Então, as dívidas é motivo de sobra para a pessoa ficar angustiada e deprimida. E aí o povo segue até onde estava Davi, porque sabe que a unção estava sobre Davi. Mas Davi não tinha a solução que eles precisavam. Só que o que eles queriam é estar junto aonde estava a presença de Deus e os olhos de Deus. Porque eles sabiam que no momento de Deus Davi ia ter a sua vida mudada. Ele sabia que o tempo de Deus na vida de Davi ia chegar. E eles sabiam que essa esperança já era um ponto a favor deles, de estar próximo daqueles a quem Deus ia abençoar. E aí nesse ponto nós já pegamos. É melhor nós estarmos envolvidos na igreja para aguardar o arrebatamento do que sermos presos lá na nossa casa, sozinhos, só nós. Sem cultuar, sem frequentar a igreja, sem ir para canto nenhum. É melhor nós estarmos no meio daqueles que têm a promessa do que vivermos nossa maneira, do que andarmos segundo nossos conceitos. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele vem buscar a igreja. E é melhor nós estarmos juntos, para subirmos juntos no arrebatamento, do que viver cada um independente, fazendo do seu jeito. E a palavra vem dizendo que quando eles estavam juntos, reunidos na caverna de Adulão, somente a presença de Deus que estava na vida de Davi já era o suficiente para eles estarem em paz. Porque muitas das vezes a gente fica tão aflito, tão desesperado, por não receber da parte de Deus uma palavra profética, não receber algo sobrenatural. E estamos na igreja, estamos na caminhada, estamos seguindo ao Senhor, e somente sentir a presença do Espírito Santo já é o suficiente para a gente continuar firme caminhando. E é por isso que nós precisamos continuar servindo a Deus, buscando a Deus, independente do que vem sobre a nossa vida, porque a presença de Deus nos mantém de pé e firme. A presença de Deus é o que te sustenta. É a presença de Deus que te trouxe aqui. É a presença do Espírito Santo que faz com que a sua fé continue firme, continue ativa, continue de pé. Porque nos dias que nós estamos passando, vivendo, é tão difícil que, se não for com a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue, a gente não vence, a gente tem dificuldades. É com a ajuda, com a presença deste Deus que nós temos direcionamento, que nós somos guiados, que nós somos conduzidos pela presença de Deus na nossa vida. E não importa, o povo estava todos reunidos na caverna, a caverna estava agora abarrotada. E uns olhavam para os outros e começavam a dizer: nós estamos buscando ao levita, ao sumo sacerdote? Não estamos buscando, nós estamos buscando alguém que tem a unção sobre a sua vida. Nós estamos aqui só para estar perto daquele que foi chamado por Deus. E eles não chamaram Davi para dizer: Davi, intercede por mim, Davi. Não. Eles não chamaram Davi para dizer: Davi, meu problema é esse, a minha situação é essa. Não fizeram isso. A palavra diz que
elas foram para a caverna e ficaram junto de Davi. Somente isso. Lá na caverna ninguém falava nada, ninguém discutia. Alguns do lado de fora, curiosos, tentando entender o que está acontecendo aqui. Mas meio a toda a situação, uma palavra reinava, era o silêncio, porque somente saber que aquele que tem a unção, a presença do Deus Todo-Poderoso está aqui, já é o suficiente. O suficiente para não reclamar mais do problema. O suficiente para aumentar a fé, a esperança, a certeza que a vitória vai chegar, que a bênção vai chegar, que você vai alcançar aquilo que você tem buscado da parte de Deus, porque a presença está no meio, a presença do Espírito Santo está envolvendo a igreja, está envolvendo as pessoas, está nos envolvendo e de maneira nenhuma vão perecer. É uma certeza que eles tinham, que se Saul chegar, Deus não vai deixar matar. Se Saul com seu exército chegar, Deus não vai permitir que haja morte, Deus não vai permitir que haja destruição ali, porque no meio está alguém que tenha unção, que tenha a presença de Deus, que era Davi. Agora imagine essa multidão desesperada, angustiada, cerca de 400 homens, que não era só de uma cidade, mas era de várias cidades. Imagine se elas ficassem em casa deprimida e não fosse procurar a ajuda em Deus, se não fosse procurar aquilo que eles tanto queriam, que no caso era a paz interior, se eles não fossem em busca dessa paz interior, e se ficassem em casa, de que forma que eles iriam alcançar? A palavra nos mostrando que quando nós estamos em uma situação difícil, nós temos que correr para onde está a presença de Deus. Nós temos que sair da nossa posição e ir em busca daquele que tem poder para mudar esta situação. Muitas pessoas têm buscado em médicos, profissionais, situações que é espiritual. E o que é espiritual é tratado somente através de Deus, do Espírito Santo, aquilo que é divino. Quando se trata algo espiritual em um consultório médico, nos profissionais das nossas atualidades, a tendência é acabar piorando ao ponto de a pessoa ir ao óbito. Porque quando há envolvimento de forças espirituais, uma meta é do inimigo roubar, matar e destruir. E aqueles que é da terra, que são cientistas, que não conseguem enxergar com os olhos espirituais, querem dar uma explicação, sendo que a explicação é sobrenatural, algo espiritual. E só entendem aqueles que é do Espírito, só entendem aqueles que é de Deus. E aí a palavra vem dizendo que para o teu coração, que não encontra nos remédios que você toma, para essa situação que você não consegue dormir, o remédio não dá solução para essa situação que você não vê saída, é porque a solução se chama Jesus. É porque a saída se chama Deus. É porque o que você está precisando é ter um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Porque quando ele chega e você tem um encontro com ele, essa tristeza acaba, a depressão acaba, a angústia acaba. Porque o nome dele é paz e alegria. O nome dele é o que você precisa que ele seja. Se você precisa pagar contas, ele é aquele que te envia a condição para pagar a conta. Porque tem contas que precisam ser pagas. Tem alguns testemunhos que o dinheiro aparece na conta. Tem alguns testemunhos que a conta parece que está. Ou que nós sabemos que a solução veio. E a solução veio para aqueles que estão na presença de Deus. E como Deus disse para Davi, eu tenho visto o teu esforço, ele também diz para a igreja do Senhor. Eu tenho visto todo o
esforço que você tem feito para agradar ao Senhor, para chamar a atenção, para cuidar da palavra e cuidar da doutrina. E o que eu tenho visto, a resposta é: eu me agrado, e quando Deus se agrada, Ele vem abençoando, Ele vem sarando, Ele vem movendo a mão, Ele vem fazendo acontecer, porque esse é o nosso Deus. Amém, irmãos? Ainda tem esperança para nós, porque a palavra de Deus ela é viva, e a palavra de Deus vai sempre alegrando os nossos corações.